Prezados alunos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente para darmos continuidade à nossa disciplina de mata ciliar e aspectos legais do uso e conservação dos recursos hídricos. Sejam bem-vindos. Peço a atenção e o empenho de vocês para que possamos obter o êxito que almejamos. Vamos agora dar prosseguimento às nossas atividades? Como sabem, me chamo Wellington Geraldo Oliveira Carvalho Júnior, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e, como complemento da minha formação acadêmica, possuo mestrado em Botânica pela Universidade Federal de Viçosa. Neste momento, iniciaremos a temática de aspectos legais do uso e conservação dos recursos hídricos. Nas nossas duas primeiras aulas, aprendemos muito sobre mata ciliar, sobre sua importância, as causas da degradação a qual estão submetidas e sobre as formas de conservar e recuperar essas matas que devem existir às margens dos cursos d'água. Hoje, como eu disse, iniciaremos um novo assunto, relacionado agora à legislação existente no Brasil, que trata sobre a proteção e sobre o ordenamento de uso da água. Analisaremos algumas leis, dentre elas a nossa lei maior, a Constituição, no que diz respeito aos modos legais de como os nossos recursos hídricos devem ser por nós utilizados. Aprenderemos e nos tornaremos mais conscientes sobre como devemos usar para que a água nunca nos falte e sobre como podemos atuar com base nos preceitos legais para proteger esse recurso. Hoje, então, abordarei com vocês os dispositivos sobre recursos hídricos na Constituição Brasileira e a outorga para o uso das águas. Nunca é demais recomendar que vocês continuem fazendo anotações sobre o conteúdo que a gente for discutindo. Isso facilitará o seu estudo posterior e ainda recomendo que façam anotações das dúvidas e questionamentos para serem tratados na nossa sala de aula interativa na internet, nos nossos fóruns virtuais e também junto ao tutor que está com vocês. Vamos iniciar então os nossos trabalhos de hoje? Trataremos primeiramente do que traz a nossa Constituição em relação aos recursos hídricos. Mas por que analisar a Constituição? Meus caros, essa é a nossa lei maior, a Carta Magna, como muitos se referem a ela. É a partir dela que tudo se desenrola. Então, nada mais justo do que analisarmos primeiro o que ela diz, para depois a gente ver o que as outras leis, sempre subordinadas à Constituição, nos apresentam. Bem, sabemos, e a Consultoria Legislativa do Senado Federal confirma, que o Brasil detém 12% da água doce superficial disponível no planeta e 28% da disponibilidade nas Américas. Possui ainda, em parte de seu território, a maior reserva de água doce subterrânea, o aquífero Guarani, com 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Assim, a Constituição de 1988 tratou logo de se posicionar sobre a questão e declarou, vejamos no slide, em seu 20º artigo, que são bens da União, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Com isso, então, ficou clara a questão da dominialidade, que nesse sentido é preciso entender, não tem sinônimo de apropriação do bem, ou seja, de dono do bem, mas sim de gerenciamento, de gestão, de poder de legislar sobre o bem. Isso se dá porque, de acordo também com a Constituição Federal, o meio ambiente é bem de uso comum do povo e, por isso, não pode ser qualificado como um bem que pertença a uma pessoa física ou jurídica privada ou pública, mas sim como um bem pertencente a toda coletividade. Assim, a nossa Constituição declara, por exemplo, que o Rio Paraná, que passa por alguns estados do Brasil, como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná, e ainda se estende pelo Paraguai e Argentina, é um bem da União e não dos estados por onde ele passa. Ainda podemos citar outros exemplos, como o Rio Paraíba do Sul, que passa pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E o Rio São Francisco,
que atravessa 5 estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, por isso conhecido como Rio da Integração Nacional. Devemos entender que isso surgiu na Constituição de 1988, porque o que vigorava até então era um conceito baseado apenas no interesse econômico e exploratório das águas, no qual permitia o conceito de domínio particular das águas, e se acreditava que era um recurso inesgotável e que não seria necessário protegê-lo. E também em uma época que só se preocupava em desenvolver o país, sem se preocupar muito com a questão e os impactos ambientais. Essa era a mensagem passada pelo Código das Águas de 1934, que perdeu seus efeitos após a promulgação da Constituição de 1988. Nessa imagem, podemos localizar no mapa do Brasil alguns rios de domínio da União. Notem os rios São Francisco e o Rio Paraná, que havia citado a vocês como exemplos de rios sob domínio da União. Eles atravessam diferentes estados e, no caso do Paraná, seguindo até mesmo para outros países. Vejam aqui, fica nítido por que enquadrá-los em rios de domínio da União, não é mesmo? Ainda abordando o conceito de dominialidade, a Constituição prevê em seu 26º artigo que entre os bens dos estados estão as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Ou seja, são de domínio dos estados e do Distrito Federal as águas de rios e de bacias que se encontram apenas em seus limites. São exemplos disso, então, o rio Tietê, em São Paulo, a Lagoa dos Patos, lá no Rio Grande do Sul, o Rio das Velhas, em Minas Gerais, o rio Jaguaribe, lá no Ceará, e o rio Paraguaçu, na Bahia. Na imagem, podemos ver em destaque por amarelo a bacia do Rio das Velhas. Todo o rio está no território mineiro. Portanto, este é então considerado um bem do Estado de Minas, que deverá por ele zelar e garantir o uso a todos. Ainda debruçados na Constituição, temos que estudar os artigos 21 e 22, que atribuem à União o dever de instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e de definir critérios de outorga e de direitos de uso da água, e ainda atribui privativamente, ou seja, somente a União poderá legislar sobre as questões relativas à água, tendo em vista a extrema relevância do tema para o desenvolvimento sustentável da nação. Atendendo a essa nova ordem constitucional, a União então decretou a Lei 9.433 de 1997. Essa lei ficou conhecida como a Lei das Águas. Quero que entendam que, mesmo não se tratando diretamente de estudarmos a Constituição, trata-se de ato vinculado a ela, ou seja, como um desdobramento de ordem advinda da Constituição. Por esse motivo, proponho estudar a Lei 9.433, em seus principais trechos, que nos ajudarão a compreender toda a sistemática de gestão dos recursos hídricos do nosso país. Contaremos com um pequeno vídeo introdutório sobre o tema, produzido e divulgado pela Agência Nacional das Águas, que é a agência de regulação do governo federal responsável por implementar e por coordenar a gestão dos recursos hídricos e regular o acesso à água. Essa agência foi, inclusive, criada como desdobramento da Lei das Águas. Vamos assistir? A Lei das Águas do Brasil. O Brasil é um país gigante. É o quinto maior do mundo em área territorial, com uma enorme biodiversidade distribuída em variados ecossistemas e um litoral de mais de 7.300 quilômetros de extensão. O país conta ainda com imensas reservas de água doce, disponível nas várias bacias hidrográficas que incluem o maior rio do planeta em volume d'água e imensos aquíferos subterrâneos. E toda essa água serve de muitas maneiras diferentes a uma população de mais de 200 milhões de pessoas.
Mas enquanto em algumas regiões ela é abundante, outras convivem com sua escassez. O crescimento da população, principalmente nas grandes cidades, e a degradação decorrente das atividades industriais, agropecuárias, de mineração e de ocupação urbana ameaçam cada vez mais a qualidade das nossas águas. A água é essencial para a nossa saúde, economia e qualidade de vida. É uma de nossas maiores riquezas e necessidades. Por isso, foi criada a Lei das Águas do Brasil, para garantir o direito de todos os brasileiros ao acesso à água. E ela se baseia em 6 princípios fundamentais. Primeiro, a água é um bem de domínio público. Segundo, é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Terceiro, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Quarto, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Quinto, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e para a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E sexto, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. A Lei das Águas lançou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com matriz para o planejamento e gestão das nossas águas. O SINGRÉ é composto em nível federal pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, pelo Ministério do Meio Ambiente e pela ANA, Agência Nacional de Águas. No estadual, os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, as Secretarias de Meio Ambiente e órgãos gestores estaduais. E no contexto das bacias hidrográficas, os comitês de bacias, as agências de águas e secretarias. Essa matriz reflete a principal missão da Lei das Águas: criar bases para uma forma de gestão descentralizada, democrática e participativa de nossos corpos d'água, em que as decisões sejam tomadas onde os problemas acontecem, beneficiando o maior número possível de pessoas. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a Lei das Águas do nosso país e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. Bem, a partir desse vídeo foi possível então compreender, ainda que brevemente, os 6 princípios básicos da Lei das Águas. E vimos também que essa lei criou bases para uma gestão descentralizada e participativa, pois é importante que a responsabilidade de gerir e cuidar das águas seja de todos. A Lei das Águas instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil, se consolidou como instrumento nacional de políticas hídricas e trouxe mudanças significativas ao agregar princípios inovadores, já praticados em todos os países que possuem melhor gestão de recursos hídricos, como a França e a Holanda. Vamos pontuar novamente, então, quais são os fundamentos da Lei das Águas do Brasil? Vocês, ao consultarem a lei, poderão perceber que esses princípios estão logo no primeiro artigo, tendo então papel de destaque, pois embasam tudo o que mais está disposto. Em primeiro lugar, temos então que o primeiro fundamento é: a água é um bem de domínio público, ou seja, todos os recursos hídricos não devem ter apropriação privada e devem ser livres para o consumo humano, animal e para fins agrícolas e industriais. Entretanto, cabe ressaltar que este conceito não deve levar ao entendimento de que o poder público seja mero proprietário do bem, mas sim como gestor que presta contas de forma contínua e transparente. Já o segundo traz que a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Com este fundamento, temos claro que os recursos hídricos são esgotáveis e vulneráveis. Como bem que possui valor econômico, deve ser então passível de cobrança, dando ao usuário uma indicação de seu real valor. Em terceiro lugar, temos aí outro fundamento, diz que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Enquanto um outro, na lei apresentado aí, até mesmo no slide para vocês, como terceiro fundamento, o complementa ao afirmar que
Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Busca-se com isso, então, reconhecer e garantir um equilíbrio entre os diversos usos possíveis da água e, ao mesmo tempo, estabelecer utilização preferencial quando houver escassez. Essa preferência, então, fica para o consumo humano e, como diríamos no popular, para matar a sede dos animais também. O quinto fundamento diz que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Assim, a bacia hidrográfica fica definida como uma unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento das águas, devendo-se afirmar que a gestão não deve levar em conta as fronteiras administrativas e políticas, sendo a bacia hidrográfica superior a isso. Por fim, temos que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada, contando com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Busca-se, com este fundamento, proporcionar uma parceria entre os órgãos públicos, privados e cidadãos interessados no aproveitamento e na conservação das águas, sendo fundamental a participação cidadã efetiva vinculada ao livre e amplo acesso público às informações relacionadas aos recursos hídricos. É fundamental, então, que possamos estudar a Lei das Águas, para que a gente possa compreender como se dá a gestão dos recursos hídricos em nosso cotidiano. Essa é uma das leis mais legais de se estudar, pois além de tratar de um tema que nos cerca cotidianamente, conclama a todos para participar do processo de gestão e proteção das nossas águas. Em termos práticos, e para cumprir nossa ementa prevista nessa disciplina, precisamos nos ater a todos os princípios que estudamos agora há pouco. Isto porque precisamos estudar os procedimentos de outorga. Outorga? O que é isso? Para facilitar os nossos estudos posteriores, contaremos mais uma vez com um vídeo da Agência Nacional das Águas, a ANA. Este vídeo apresentará para nós a importância de se controlar e regulamentar o uso das águas, por meio do instrumento da outorga previsto na Lei das Águas. O que é outorga do direito de uso de recursos hídricos? Um agricultor, um industrial e a Ritinha. Estes três personagens têm pelo menos uma coisa em comum. De diferentes maneiras, a água é essencial para a atividade e a vida de cada um. O agricultor necessita da água em grande quantidade para a lavoura e o rebanho. O industrial quer ter segurança para dispor da água com facilidade, para sua empresa funcionar a toda e ter uma boa produção. E assim como a Ritinha, todo mundo precisa da água para o seu dia a dia. Todos têm direito ao acesso e se beneficiam muito com esse valioso recurso que é a água. Mas um detalhe muito importante deve ser lembrado: eles não estão isolados. Eles se encontram em diferentes pontos de um contexto maior, que é a bacia hidrográfica. E as ações de cada um afetam as condições da água para os demais, por mais que pareçam distantes, podendo causar grandes conflitos. Se o agricultor, por exemplo, retirar uma grande quantidade de água de um rio, pode afetar a disponibilidade da água para a indústria. Se o industrial, por outro lado, despejar descontroladamente resíduos num rio, pode alterar as características da água, afetando a disponibilidade para o abastecimento público. E essa problemática se estende a muitos outros usos que podem ser feitos da água e que também se encontram ao longo da bacia hidrográfica. A água que serve a um, serve também aos outros. Então, para tudo. É preciso organizar e regulamentar o uso da água, senão muita gente pode acabar prejudicada. A Lei das Águas do Brasil determina os órgãos responsáveis e os instrumentos legais para a gestão de nossos recursos hídricos. E entre esses instrumentos está a exigência de outorga para o uso de recursos hídricos. A outorga é uma autorização necessária para quem quiser utilizar a água diretamente dos corpos d'água.
Para consegui-la, é preciso cumprir várias exigências e condições que buscam garantir a qualidade e o controle na utilização das águas. Essas exigências são definidas a partir de uma avaliação de cada bacia hidrográfica. Levam em conta a disponibilidade hídrica e as demandas por água. Disponibilidade hídrica é o levantamento do volume de água disponível e como ele está distribuído. Demandas por água são as necessidades de utilização, por exemplo, o número de usuários de água que existem, para que a usam e onde estão localizados. Mas quem deve solicitar a outorga? Pessoas ou empresas que façam uso da água dos rios ou reservatórios ou que lancem resíduos, inclusive as empresas de abastecimento e saneamento, que perfurem poços para a extração de água, que realizem obras que alterem a quantidade ou a qualidade do corpo hídrico, como barragens, reservatórios ou desvios de rios, ou que realizem atividades como piscicultura em tanques-redes. E quem concede a outorga? Isso depende da localização e da natureza de cada bacia ou corpo d'água. A outorga é emitida pelos estados nos casos de águas subterrâneas, rios, lagos, reservatórios e açudes que tenham sua nascente e sua foz dentro do território de cada estado. Por outro lado, são de domínio da União rios e lagos que fazem divisa entre estados e outros países e as águas armazenadas em reservatórios ou açudes construídos ou administrados pelo Poder Federal. Nesses casos, a outorga é emitida pela Agência Nacional de Águas, ANA. Representantes da região por onde passa o rio, reunidos no Comitê de Bacia Hidrográfica, estabelecem as prioridades de outorga, seguindo um plano de recursos hídricos para a região. Assim, é possível ter um controle muito maior sobre a destinação e os diferentes usos das nossas águas, atendendo a todos da melhor forma possível. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a outorga de direito de uso de recursos hídricos e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. Vimos então que a outorga nada mais é do que uma autorização do poder público ao particular, pessoa física ou empresa, para usar as águas. É, portanto, um instrumento imprescindível para a concretização dos princípios da Lei das Águas. Por meio da outorga, o poder público atribui a terceiros uma determinada disponibilidade hídrica para fins determinados por certo intervalo de tempo. Tudo de modo a organizar e controlar o uso do recurso hídrico. Sem isso, tudo ficaria ao bel prazer de cada um. Seria uma verdadeira bagunça, pois cada um usaria do modo como lhe conviesse, não teria uma visão geral da bacia hidrográfica e logo muitos conflitos surgiriam, além dos impactos que seriam causados diretamente sobre as águas. Conseguem perceber o quão importante é controlar o uso das águas? E é por meio da outorga que isso é praticado. A outorga tem o objetivo de promover o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o controle efetivo do exercício dos direitos de acesso à água, preservando seus usos diversos. Sendo assim, a outorga está condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos planos de recursos hídricos. E quem decide esses planos são a própria comunidade, em parceria com os diversos órgãos públicos. Tudo, então, é feito de modo participativo e descentralizado, porém muito bem organizado. Temos aqui a Lei das Águas, com todos os seus princípios sendo praticada. Para que possamos, então, fixar nosso aprendizado sobre a outorga, vamos analisar algumas perguntas e respostas que a Agência Nacional das Águas disponibiliza em seu site na internet e outra respondida pelo secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente no ano de 2001, Raimundo Garrido. Então vamos lá. A primeira pergunta questiona o que é a outorga de direito de uso de recursos hídricos. A Agência Nacional das Águas responde que outorga é o ato administrativo mediante o qual o poder público outorgante, a União, os Estados ou o Distrito Federal faculta ao outorgado, chamado então de requerente, o direito de uso de recursos hídricos, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo ato.
O ato administrativo é publicado no Diário Oficial da União, no caso da Agência Nacional das Águas, ou nos diários oficiais dos estados ou do Distrito Federal. A segunda pergunta que vamos analisar é: por que a outorga é necessária? A outorga é o instrumento pelo qual a Agência Nacional das Águas faz o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água. Esse controle é necessário para evitar conflitos entre usuários de recursos hídricos e para assegurar-lhes o efetivo direito de acesso à água. Vamos então à terceira pergunta. A quem deve ser solicitada a outorga? A Agência Nacional de Águas é a responsável pela emissão de outorgas de direito de uso de recursos hídricos em corpos hídricos de domínio da União, que são os rios, lagos e represas que dividem ou passam por 2 ou mais estados, ou ainda aqueles que passam pela fronteira entre o Brasil e outro país. Por exemplo, o Rio São Francisco atravessa vários estados brasileiros e, por isso, é um rio de domínio da União. Lembram-se de que já discutimos isso? É a Agência Nacional das Águas quem deve analisar os requerimentos de outorga para o uso de recursos hídricos nesse rio. No caso dos demais rios, ou seja, aqueles de domínio dos estados e do Distrito Federal, a outorga deve ser requerida ao órgão gestor de recursos hídricos de cada estado. A quarta pergunta é: que usos dependem de outorga? Conforme está disposto na Lei Federal 9.433 de 1997, dependem de outorga a derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo d'água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo. Também a extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo. Outro, lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. Seguindo, uso de recursos hídricos com fins de aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo d'água. Esses todos são, então, usos que dependem de outorga. Qualquer pessoa que for fazer qualquer um desses usos que a gente pontuou vão precisar de outorga, ou na ANA ou no órgão de cada estado, a depender do domínio do rio, do curso d'água que você está querendo tirar a água. Uma pergunta nos apresenta quais usos não precisam de outorga de direito de usos de recursos hídricos. Antes analisamos os usos que precisam de outorga. Agora vamos ver quais usos que não precisam de outorga. Então, não são objeto de outorga de direito de uso de recursos hídricos. Os serviços de limpeza e conservação de margens, desde que não alterem o regime, a quantidade ou a qualidade de água existente no corpo de água. Em segundo, obras de travessia de corpos de água que não interferem na quantidade, qualidade ou regime das águas. E usos com vazões de captação máxima inferiores a 1 litro por segundo, quando não houver deliberação diferente por parte do CNRH, ou um critério diferente expresso no plano da bacia hidrográfica em questão. CNRH é Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Ainda nesse slide, podemos ver que não há algum custo para solicitar outorga. A solicitação de outorga na ANA é gratuita, bem como a sua publicação. Por fim, essa última pergunta é respondida pelo secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente no ano de 2001, o senhor Raimundo Garrido, em entrevista ao jornal Folha do Meio Ambiente. A pergunta foi: quais são os prazos relacionados com a outorga? E ele respondeu que o estabelecimento de prazos está adequadamente disposto nas leis federais, números 9.433 e 9.984, da forma seguinte:
O início e o fim da implantação do empreendimento não deverão ultrapassar, respectivamente, 2 e 6 anos a partir da emissão da outorga. Esses limites podem até ser ampliados, desde que o porte e a importância social e econômica do empreendimento assim o justifiquem, ouvida a manifestação do CNRH, que é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. A vigência da outorga em corpos d'água de domínio da União está limitada a 35 anos, prorrogável pela ANA, respeitando-se as prioridades estabelecidas pelo Plano de Recursos Hídricos da respectiva bacia. Ou seja, os prazos são determinados. Devemos sempre nos atentar a isso. Depois de ver todo esse conteúdo, precisamos ainda estudar quais são os tipos de outorga que existem. São 3 as modalidades de outorga. Vamos ver no slide. Os tipos de outorga são, então, autorização, que é aquela estabelecida pelo prazo máximo de 5 anos para obras, serviços ou atividades desenvolvidas por pessoas físicas ou jurídicas, e quando não se destinam a finalidades de utilidade pública. É o caso da irrigação na agricultura. Temos também a concessão, que é estabelecida pelo prazo máximo de 20 anos para atividades a serem desenvolvidas por pessoas físicas ou jurídicas, quando se destinarem a finalidade de utilidade pública, como abastecimento de cidades e vias, postos de uso coletivo, etc. E ainda a permissão, que é concedida pelo prazo máximo de 3 anos para pessoas físicas ou jurídicas, em atividades sem destinação de utilidade pública, e que produzem efeitos insignificantes nos cursos d'água. Antes de finalizar nossa aula de hoje, peço que prestem atenção neste último vídeo de hoje, que aborda de forma bastante ilustrativa e complementa o que vimos até aqui em relação à outorga e ainda a questão da dominialidade que estudamos na Constituição Brasileira. Este vídeo foi produzido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará. O que é preciso para obter a outorga? Primeiro passo, identificar se a outorga é necessária. Alguns usos sujeitos à outorga: derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água para o consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo. 2. Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo. 3. Lançamento de esgotos e demais resíduos, tratados ou não, em corpo de água com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. 4. Aproveitamento de potenciais hidrelétricos. 5. Utilização das hidrovias para o transporte. 6. Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água. Outras interferências podem depender ou não de outorga. Pontes, obras hidráulicas tais como soleiras de nível, diques, obras de canalização, retificação e de desvio de leito de rio, passagens molhadas e travessias aéreas, subaquáticas ou subterrâneas, serviços de limpeza de margem e leito de rio, incluindo dragagem. Se você faz ou pretende fazer alguma dessas interferências nos corpos de água, deverá solicitar a outorga ou a declaração de dispensa de outorga. A declaração confere ao seu titular os mesmos direitos e deveres constantes das outorgas de direito de uso de recursos hídricos. Vale ressaltar que os usuários de água com usos considerados insignificantes não precisam solicitar outorga nem pagar pelo uso da água, mas devem fazer o requerimento de declaração de dispensa de outorga na SEMA, em formulário específico. Usos que independem de outorga. Uso da água para atendimento das necessidades de aglomerações de até 51 domicílios ou 400 habitantes. Segundo passo: identificar o corpo hídrico e a dominialidade. Verificar se o corpo hídrico é federal ou estadual. A dominialidade das águas foi definida pela Constituição Federal de 1988. Terceiro passo:
Solicitar outorga para o uso de recursos hídricos. Como solicitar uma outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União? A Resolução ANA número 707, de 21 de dezembro de 2004, regulamenta a forma de solicitar a outorga. O requerente deve obter os formulários de solicitação de outorga de acordo com o uso pretendido no site da Agência Nacional de Águas, preenchê-los e enviá-los pelos correios ou entregar pessoalmente na agência situada em Brasília. Como solicitar uma outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Pará? No site da SEMA, o usuário poderá obter os formulários correspondentes a cada tipo de uso e de intervenção. A documentação a ser encaminhada à SEMA para solicitação de outorga deverá conter formulário de requerimento padrão SEMA. A depender do uso, formulários de outorga tipo A. Captação de água superficial, B. Captação de água subterrânea, C. Obra hídrica, D. Lançamento de efluentes, E. Declaração de reserva de disponibilidade hídrica para geração de energia elétrica. Dispensa de outorga. Outros documentos. Cópias do CPF para pessoa física e CNPJ para jurídica. Declaração de informações ambientais DIA. Relatório técnico, elaborado de acordo com o termo de referência disponibilizado na página da SEMA na internet, acompanhado de cópia de anotação de responsabilidade técnica ART, expedida pelo CREA Pará. No caso de renovação de outorga, a documentação a ser encaminhada à SEMA deverá conter requerimento de renovação de outorga da SEMA, entrega dos documentos listados como condicionantes da outorga. Quarto passo: pagamento pelo uso de recursos hídricos. Geralmente, o usuário tem a visão que os custos de outorga é mais um imposto cobrado pelo governo, mas na verdade a cobrança tem a finalidade de fazer os benefícios necessários na bacia hidrográfica, como incentivar o uso racional da água, melhorar as atividades de fiscalização, incentivar a gestão participativa e executar ações preventivas. Para os rios de domínio da União, a outorga da ANA é totalmente gratuita. Para os rios de domínio do Estado do Pará, os custos administrativos da outorga deverão ser ressarcidos pelo requerente de acordo com a Resolução Estadual de Meio Ambiente número 44, de 22 de agosto de 2006. Resumidamente, para regularizar o direito de uso de recursos hídricos, o primeiro passo é identificar se o uso depende ou não de outorga. Se sim, o segundo passo é identificar o domínio. O terceiro passo é protocolar o processo de outorga no órgão competente. Quarto e último passo é pagar as taxas devidas. Lembrando que, na Agência Nacional de Águas, a outorga é totalmente gratuita. É importante saber: o outorgado poderá renovar a sua outorga mediante solicitação com no mínimo 6 meses de antecedência do seu vencimento, alterar a sua outorga mediante solicitação a qualquer tempo, desistir da sua outorga mediante comunicação a qualquer tempo. Sobre a vigência das outorgas: outorga preventiva, até 3 anos. Outorga de direito de uso de recursos hídricos, até 35 anos. Em situações de escassez, os usos prioritários são, nesta ordem, consumo humano, descendentação animal e usos declarados de utilidade pública e interesse social, usos para fins agrícolas, onde houver sistema coletivo, usos para fins agrícolas individuais e outros usos permitidos. Pessoal, na aula de hoje vimos então que os recursos hídricos no Brasil estão amparados por argumentos expressos desde a Constituição até em leis que se derivam dela. Percebemos que os recursos hídricos, principalmente os rios, estão organizados de forma a facilitar e tornar mais eficientes a gestão e a proteção das águas. Quando abordamos a questão da dominialidade, vimos que há corpos d'água sob domínio da União
e, por outro lado, a depender de sua localização geral, pode ser de domínio dos estados ou do Distrito Federal. Como desdobramento da Constituição, estudamos os princípios básicos da Política Nacional de Recursos Hídricos, que são muito importantes e norteiam toda a forma de atuação dessa política. E ainda aprofundamos o nosso estudo sobre a outorga, que se trata de um instrumento de controle do uso da água em nosso país. Com mais este importante conteúdo, chegamos ao fim da nossa terceira videoaula. Para finalizar, peço que aproveitem o material de apoio disponibilizado. Vocês agora terão atividades a serem desenvolvidas com o apoio do tutor que está aí com vocês. Gostaria mais uma vez de agradecer pela atenção e desejo sucesso nos próximos passos que propomos nessa disciplina. Na nossa próxima aula, conheceremos o novo Código Florestal Brasileiro. Bons estudos, até o nosso próximo encontro.